conexão, né? Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E nós temos esta convocação de 21 dias, porque tem causas, não somente causas da igreja, da comunidade, mas eu tenho a certeza que você tem causas da tua vida particular, que você precisa colocar diante de Deus, amém? São 21 dias em que estaremos em jejum, lembrando que não é uma questão, o jejum não é uma questão somente de tirar um alimento, e nós vamos tirar uma refeição no dia. Nós temos café da manhã, temos um almoço, temos jantar. Aquilo que realmente é um sacrifício para você, você vai tirar essa refeição desse dia, né? Ou o almoço, ou o jantar. Eu desafio de alguma coisa que te prende, de doces, o que for, você coloca como sacrifício diante do Senhor. Lembrando que o jejum não é uma questão de passar fome, o jejum não é uma questão de mudar Deus. Amém? Já falamos sobre isso. O jejum é para que você tire um sacrifício da tua carne diante do Senhor, mas acima de tudo para que seja um tempo de oração intensa nesse jejum. Jejum sem oração é um jejum que agora está na moda, chamado intermitente aí. É um jejum no qual o teu coração está em oração intensa, conectado. Você não está conectado ao Netflix. Você está conectado ao trono de Deus, amém? O teu tempo ali de consagração, no tempo do jejum, o tempo que você está colocando a tua carne sujeita ao Espírito de Deus, e o Senhor, na tua conexão com Deus, na oração, na leitura da palavra, você vai ficar sensível à voz do Espírito, você vai estar sensível ao reino espiritual, você vai estar sensível àquilo que o inimigo tenta te enganar, o inimigo tenta vir com seta sobre a tua vida, e você está forte no Senhor e se levanta na sua autoridade e poder. Amém? A autoridade e poder vem quando você se dobra diante do Senhor, você se prostra diante dEle, se consagra a Ele. Então são 21 dias em que nós iremos no nosso grupo da igreja, iremos colocar os tópicos de oração. O irmão Pietro estará mandando, né, os tópicos de oração de relação à igreja em si, e vocês vão colocar as vossas causas, situações que vocês estão passando, abrindo o coração para Deus, colocando desafios diante do Senhor, sabendo que Deus tem o melhor para a tua vida. Amém? São 21 dias. Nós estamos numa virada na nossa vida, uma virada na Garden, e nós precisamos estar revestidos pelo poder de Deus, revestidos na autoridade do Senhor, revestidos e fortes para as batalhas. Somos uma igreja que sabe muito bem que temos um inimigo. Nós não estamos aqui, né, alienados. Eu e você temos um inimigo que quer destruir a tua fé, quer desanimar o teu coração. E ele usa as circunstâncias, ele usa as tentações, e ele usa pessoas para te desviarem do propósito, para interromper o processo pelo qual Deus está trabalhando na tua vida. E nós temos que ser como Paulo, ter esse discernimento. Eu não dou murros no ar, eu vou direto no inimigo, porque eu sei que o Senhor já antemão já nos deu a vitória, mas no posicionamento certo. Amém? E o posicionamento certo é aquilo que nesta manhã iremos ministrar a palavra. O Senhor quer que eu e você tenhamos um posicionamento certo diante das afrontas do inimigo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra pessoas. Não é a pessoa em si, não é as pessoas. Mas nós estamos debaixo de uma luta espiritual, de principados e potestades, contra estes dominadores deste mundo tenebroso, no qual o Senhor levanta a sua igreja para vencer, para se colocar em posicionamento, porque aquele que vai à nossa frente, ele já venceu naquela cruz. Amém? E é naquela cruz que nós temos a vitória, naquela cruz
E hoje, ao cearmos agora com o Senhor, nós vamos trazer à memória, Senhor, aquela morte me deu vida. Amém, igreja? A morte me trouxe vida. É naquela cruz que a tua vida é transformada. Deixa eu me lembrar aqui, João 19, salvo erro, não sei se é. Isso. No versículo 34. Eu vou ler até um pouquinho antes, porque o Espírito Santo, não, irmãos, isto aqui não estava previsto, mas vamos cear agora. Amém? Vamos ler no versículo 30, João 19, 30. Então fala de Jesus naquela cruz. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Tetelestai. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era dia de preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora ser crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, ouçam bem isto, igreja, que o Espírito Santo esteja tocando o teu coração. Contudo, um dos soldados trespassou-lhes o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. O que é que nós vamos hoje trazer à memória? A água é o pão, a água é a palavra. Este pão que hoje nós vamos comer é o pão que desceu do céu naquela cruz. Este sangue é o sangue vertido naquela cruz. O que aconteceu com este soldado é aquilo que tem que acontecer comigo e com você. Porque este soldado era eu e você. Porque nós já estávamos condenados à morte eterna. Nós éramos inimigos de Deus. Nós somos aqueles soldados que estávamos ali. Mas quando nós estamos diante dele, e este sangue e esta água vem sobre a tua vida, algo acontece na vida deste soldado. Algo acontece na tua vida quando você toma. Não é um suco de uva, não é um pão, simples pão. É o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo que te purificou de todo o pecado. É a palavra de Deus que te traz uma esperança e uma fé e uma salvação ao teu coração. É esta palavra que te liberta. Liberta das amarras do inferno. E este sangue que te leva ao trono do Pai. Ao trono de Deus. E este soldado trespassou o seu lado, imediatamente saiu sangue e água, e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que vós o craiais. E estas coisas aconteceram para que cumprisse a Escritura: nenhum dos teus ossos será quebrado, e como diz a outra Escritura, olharão para aquele a quem trespassarão. E nós vemos que este homem falou muito claramente que ele era o Filho de Deus. Ele se ajoelhou diante de Cristo Jesus, reconhecendo que ele era o Rei, que ele era Deus. Ao tomarmos o pão e o vinho, nós estamos reconhecendo que ele é o nosso Salvador. Naquela cruz era eu e você que deveríamos estar. Mas este sacrifício único, este sacrifício de Jesus foi uma entrega de um grande amor de Deus por mim e por você.
Senhor, o Senhor me perdoa os meus pecados, o Senhor me limpe. É algo que você vai tomar o vinho e o sangue, o sangue e o pão, você vai tomar com um coração quebrantado diante dele. Senhor, eu sou aquele que as minhas atitudes ao longo da semana possa ter traspassado, Senhor. Talvez nas minhas palavras, talvez nas minhas atitudes dentro da minha casa, eu pequei contra Ti. Mas o Senhor vem sempre com o seu amor e perdão quando você o reconhece que naquela cruz é o teu Senhor. É o teu Senhor. E quando você o reconhece, quando você se prostra diante dele, Senhor, que não encontres em mim, Senhor, nem orgulho, soberba, egoísmo, Senhor, indiferença, religiosidade. Mas eu, Senhor, eu vou tomar e trazer à memória este tempo, este momento, para que o Senhor venha me restaurar, venha me curar, venha me libertar. Senhor, venha me perdoar. E o Senhor venha renovar esta aliança de amor novamente. Vamos trazer à memória, igreja. Vamos trazer à memória. Em 1 Coríntios, vou pedir, irmão Lúcio e irmã, para pegar nos elementos. No versículo 1 Coríntios capítulo 11, eu vou começar a ler a partir do versículo 17, para que nós tenhamos um contexto. Diz assim o apóstolo Paulo: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. O Senhor, nesta manhã, restaurou o nosso coração. O Senhor restaurou nosso coração para que haja uma unidade nas nossas vidas, uns com os outros, na nossa casa, na nossa família. Amém, igreja? Permite o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Confia no Senhor, que Ele é aquele que cura, aquele que restaura sentimentos, emoções, relacionamentos na tua casa. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não. Que haja temor em nosso coração por este momento. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim, pois todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que bebe e come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se contudo algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruí quando estiver convosco. Irmãos, não é uma questão de um ritual. Nós estamos falando de Jesus naquela cruz. Estamos falando da nossa vida. Estamos falando de um grande amor do Senhor para com a tua vida. E esse sangue faz com que você confesse a Ele, examine a sua vida e declare: Senhor, Tu és fiel e justo para me perdoar se eu confessar os meus pecados. Se eu confessar, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, ao comer este pão, Senhor, eu estou dizendo, Senhor, que eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte de uma família. Você faz parte do corpo. E uma nova aliança, ela é renovada. Ela novamente, ela é ministrada sobre a tua vida. Fecha os teus olhos enquanto nós estaremos entoando este cântico. A irmã vai distribuir, nós iremos orar pelos elementos. Amém? Pode distribuir, nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Vamos colocar de pé, igreja. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Jesus, nós vamos orar pelos elementos, orar pelo suco, pelo pão, e vamos consagrar os 21 dias diante do Senhor. Amém? Pai amado, nós reconhecemos o sangue vertido naquela cruz. Reconhecemos que há poder no sangue de Jesus. Reconhecemos que o sangue, Senhor, nos purifica, Senhor, de todo o pecado. Esse sangue vertido, Senhor, nos dá livre acesso ao trono do Pai. Senhor, nos purifica, Senhor. E ao tomarmos este cálice, Senhor, é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos perdoando. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, aquilo que não te agrada. Limpa-nos, Senhor, e purifica-nos, Senhor. Que haja uma nova aliança nesta manhã sobre cada um e sobre a tua igreja. Consagramos a ti, Senhor, este cálice, este pão, Senhor. Nós declaramos que é o pão que desceu do céu, é o pão que nós consagramos a ti. É o pão, Senhor Deus, que foi traspassado, humilhado, Senhor Deus, cuspido, rejeitado, crucificado naquela cruz. É o teu corpo, Senhor. Pelas tuas pisaduras já fomos sarados. Oh, Senhor, a vida do Senhor em nós, esta nova aliança sobre a tua igreja, um renovo espiritual, um renovo na fé, um renovo do Senhor Deus de relacionamento contigo, Senhor, sobre cada um. Uma alegria, Senhor Deus, de estar na tua presença, Senhor, um renovo espiritual. Nós te reconhecemos como nosso Deus, Jesus, como Filho de Deus e como nosso Deus, nosso Senhor. Senhor, nos abençoa, Senhor, e queremos, ó Deus, colocar e consagrar-te 21 dias de oração e de jejum, Senhor, com propósito de uma vida transformada, colocando cada um, Senhor, diante de ti, ó Deus, para reverter todo o mal em bênção. Tudo aquilo que se levantou pelo inimigo e pelo inferno já caiu por terra na tua vida e sobre a tua igreja. Ó Deus, nós repreendemos todo o ataque do maligno, nós desfazemos tudo aquilo que se levanta contrário em nome de Jesus, em pensamentos, em sofismas, em sentimentos, Senhor. Ó Deus, no ambiente da casa, Senhor Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus todo tipo de ataque do maligno. Ó Deus, nós declaramos que está amarrado toda a influência das trevas, tudo aquilo que se levanta do inferno contra a igreja, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor Deus, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós queremos, Senhor Pai, nesta manhã, Senhor, consagrar este propósito, este jejum de 21 dias, Senhor Deus, de um rompimento, Senhor Deus, espiritual. Ó Deus, de um mover, Senhor Deus, poderoso do Senhor em nosso meio, Senhor, para viver as coisas novas que o Senhor tem separado para cada um e para a sua igreja. A bênção, Senhor Deus, que estão nos céus, ó Deus, que já nos pertencem, porque já fomos abençoados, ó Deus, nos lugares celestiais
celestiais. Bendito seja o nosso Deus e Pai, Senhor, que já nos abençoou. Por isso nós declaramos, Senhor Deus, que as tuas bênçãos, Senhor, estejam vindo sobre a tua igreja. Ó Deus, que os teus anjos estejam trabalhando a favor da tua igreja, Senhor Deus. Ó Deus, aliviando, Senhor Deus, o ambiente, trazendo paz nos corações. Que cada um esteja vivendo a herança que o Senhor já nos deu, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, consagramos estes 21 dias com este propósito, Senhor. Que o Senhor peleja a nossa causa, as nossas guerras. Não somos nós que iremos pelejar, nós iremos nos posicionar, Senhor, diante do inimigo, mas é o Senhor que peleja nossas guerras, nossas batalhas, porque nós servimos o Senhor dos exércitos, nós servimos o Senhor poderoso nas batalhas. Por isso, ó Deus, nós declaramos que as portas se abram nesta manhã sobre a tua igreja, e as bênçãos que o Senhor tem separado para a Garden, nós as recebemos em nome de Jesus, ó Pai. E toda resistência maligna caia por terra, e tudo aquilo que não é de Deus caia por terra em nome de Jesus. Pois nós queremos assim, ó Pai, declarar que somos um povo vitorioso no Senhor. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa caminhada, fortalece o nosso andar, fortalece no conhecimento da tua palavra, ó Deus, abrindo os nossos olhos espirituais para ter a compreensão e a revelação do teu reino. Ó Deus, que a tua palavra nos alimente, Senhor, que a tua palavra, Senhor Deus, seja o maior desejo das nossas vidas, que tenhamos alegria em falar contigo, alegria, Senhor, de todo dia nos colocar Senhor, diante de ti. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida de cada família aqui representado. Traz cura, traz restauro, traz libertação, traz, Senhor, o mover do teu Espírito, e é tudo aquilo que não é teu seja dissipado, tudo aquilo que não é de Deus caia por terra, tudo aquilo que está em oculto, Senhor Deus, que a tua luz seja revelada em nome de Jesus. Mas nós declaramos o mover da tua graça, o mover do teu Espírito neste tempo de 21 dias, Senhor, nos abençoando, nos dando a vitória. Consagramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Igreja, vamos pegar no cálice e no pão. Vamos comer o pão, o corpo de Cristo. Este refrão: no altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Vamos todos juntos beber deste cálice. O sangue do Cordeiro, amém, que nos purifica numa nova aliança nesta manhã contigo, ó Deus. Amém, igreja. Dá glória a Deus a Ele. Tu és o Filho de Deus. Aleluia. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Declara, igreja. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada Senhor. que apague esse amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém, igreja. Aplauda o Senhor, aleluia, Jesus.
Podemos assentar, amada igreja. Prometo que em 15 minutos terminamos, tá, amor? 16 minutos. Mas hoje é um dia especial, amém, igreja? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos falando de um rei, o rei Josafá. Eu vou ser breve, não vou me estender muito. Vamos estar atentos à palavra em nome de Jesus. Eu vou ter que ler um pouquinho mais um texto para que todos tenham um contexto. Amém? É importante. Temos gente nova, então precisamos de ter um entendimento do contexto. Começando do versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Temeu Josafá e pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe, do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, e eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Aleluia. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Aleluia, Jesus. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram os levitas, dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz. E pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Sendo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvimos, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade.
quando saíram na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Amém, igreja? Amém. Declara: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Amém. Eu amo essa palavra. É uma palavra maravilhosa. Como eu gosto, né, desta palavra, porque Deus está nos dizendo, e nós temos que entender isso, em que o Senhor está dizendo para mim e para você, que as nossas lutas, quando nós nos posicionamos de uma forma correta, o Senhor batalha e o Senhor peleja a tua causa. O Senhor está contigo. O nosso Emmanuel está conosco. Ele é o Emmanuel, Ele está com a tua vida. Diante das tuas circunstâncias, situações adversas que você está passando, o Senhor está dizendo esta manhã: o Senhor está contigo. Importa que haja um posicionamento. O rei Josafá, um rei que ele tinha feito uma restauração uma restauração no trono no tabernáculo de Deus, no templo de Deus com os levitas, uma adoração. Nós estamos falando do reino de Judá. Para quem não sabe, eu rapidinho, depois da morte tivemos Saul, tivemos Davi, tivemos Salomão, e era um reino só. Mas quando o rei Salomão morreu, o reino foi dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel. O reino do sul era o reino de Judá. O reino do norte, o reino de Israel, eles foram divididos. Nós lembrando que nós estamos falando de 12 tribos, e essas 12 tribos, 10 ficaram no reino do norte, e o resto ficou lá no sul. E nós estamos falando do reino do sul, o reino de Judá. O reino do norte, o reino de Israel, foi um reino em que fizeram tudo que abominava ao Senhor. Um povo idólatra, um povo que adorou outros deuses, um reino que viveu em lutas, viveu debaixo de religiosidade, viveu debaixo de domínios de idolatria. Mas o reino de Judá, nós vemos neste homem de Josafá, que ele ouviu a palavra de Deus através do profeta, e ele entendeu que ele tinha que restaurar os altares do Senhor. E assim ele fez: restaurou os altares do Senhor. Restaurou os altares do Senhor. E diz, nós vemos no versículo, no capítulo 19, diz assim: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com inteireza do coração, com pureza do coração. Então nós vemos o rei Josafá, um homem que temia a Deus, e ele restaurou a cidade de Jerusalém, que era a capital, e ele colocou aquele povo buscando a Deus, colocando um temor a Deus, e tudo. Esse foi um rei em que ele estava debaixo, de repente, neste capítulo 20, nós vemos que este rei estava debaixo de um ataque de 3 povos malignos, 3 povos inimigos, 3 povos à volta, que se juntaram contra o rei Josafá. Sutilmente, estes 3, os moabitas, amonitas, enfim, e o pessoal da Síria, e eles se colocaram, se juntaram contra o reino de Judá. E nós vemos um homem, um rei, que ele era rei, um rei que colocou fortalezas na cidade, restaurou, um homem conceituado, um rei temente a Deus, um rei que fez obras, que fez restauro, levantou o reino de Judá. E vemos que perante esta ameaça, e este rei, irmãos, aqui fala temer, outras palavras falam teve medo. Este rei teve medo. Este rei se assustou. Nós temos
eu e a pastora, por vezes nós recebemos ao longo da semana algumas notícias de alguns irmãos, situações que alguns irmãos passam, dificuldades, lutas que surgem do nada, né? E nós olhando aqui para o rei Josafá, nós vemos que, apesar de nós termos um coração temente a Deus, muitas vezes o teu coração e o meu coração, ele fica receoso, vem um ataque, vem uma circunstância adversa, e o teu coração fica com medo, fica constrangido, fica doído, e situações que vêm para desfalecer a tua fé, para desanimar a tua caminhada, para que você realmente olhe e veja que este inimigo é maior que você. O rei Josafá estava vivendo exatamente isso. Este inimigo era maior que o reino de Judá. E o Senhor quer nos ensinar que a primeira coisa que nós devemos ter no nosso coração, o primeiro posicionamento que nós devemos ter, é ir ao encontro dos pés de Jesus, ao encontro daquele que venceu, ir ao encontro daquele que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. A tua primeira reação não é de murmurar, não é de entrar num conflito, não é numa situação de querer resolver esse inimigo, porque muitas vezes, e nós vemos o salmista Davi fala isso também, que este inimigo é poderoso. Mas a ter uma consciência espiritual de que maior é aquele que está na tua vida, porque Ele está contigo. E Ele está contigo porque você é uma pessoa posicionada nele. Não é só uma questão de dizer que Ele é maior na tua vida porque você é cristão. Não, é maior na tua vida porque você tem as mesmas características e se posiciona com as mesmas características de Josafá. Que a primeira coisa que ele sendo rei, a primeira coisa que ele tomou como uma posição foi buscar ao Senhor e se apresentou diante dele em jejum e oração, dizendo: Senhor, este inimigo é grande e está vindo contra mim, Senhor, onde é que eu vou buscar as minhas forças, onde é que eu vou buscar o plano, onde é que eu vou buscar a minha vitória? E este homem se posicionou diante do Senhor. Nós estamos acostumados, por causa do pecado, a sermos seres independentes. A independência não é de Deus. O Senhor não quer que você seja uma pessoa independente. O Senhor quer que você seja dependente, exclusivo e totalmente dEle. Por quê? Porque Ele entregou tudo dEle para você. Ele quer tudo ou é nada. Não existe meio termo. Não existe simplesmente sermos cristãos de domingo e estarmos sentados aqui à espera que a vitória chegue à tua vida através de um culto. Através de simplesmente você achar que ao domingo é o dia de estar no Senhor. O Senhor está falando aqui através da sua palavra que este homem, ele abriu o seu coração com os seus temores e os seus medos perante o inimigo maior que ele, isso colocou diante de Deus. A tua primeira reação, o teu primeiro estado, em todas as lutas que eu e você estamos passando, desafios que nós temos diante de nós, o teu coração tem que estar em constante entrega e busca ao Senhor. Senhor, o meu coração, Ele deseja te conhecer e prosseguir em conhecer, o meu coração te busca. Nós temos situações da nossa casa, situações adversas do nosso trabalho, situações adversas do meio da igreja, situações que nos aparecem. A primeira coisa que você tem que não é levantar a tua voz, não é se expor, mas é: Senhor, eu estou me colocando diante de Ti para buscar de Ti a resposta certa. Senhor, eu quero buscar de Ti, Senhor Deus, a estratégia certa sobre este assunto, porque este inimigo não sou eu que conheço, mas é o Senhor que conhece. É o Senhor que conhece este inimigo, igreja.
E este homem se posicionou. E este homem rei se juntou e pediu o quê? Pediu socorro ao Senhor. Ele não juntou as suas tropas, irmãos. Ele não juntou a sua sabedoria. Ele não juntou a sua estratégia. Ele não se juntou dizendo, olha, eu vou resolver do meu jeito. Quantas vezes nos acontece de pessoas que vêm ter conosco, depois de um problema que está acontecendo lá atrás, tentam fazer as coisas do seu jeito, e quando chegam até nós, totalmente detonados, dizendo, olha, eu tentei daquela forma, tentei assim, tentei aquilo, e agora estou... Por quê? Porque durante esse tempo, a primeira coisa que fizeram, não foi estar na presença de Deus, não foi de buscar a estratégia, a resposta, a solução, o caminho certo, mas é fazer do seu jeito, fazer da sua maneira. Muitos vivem frustrados no meio cristão, porque muitas vezes fazem do seu jeito em nome de Deus. Você não vai fazer nada, você primeiramente vai buscar o Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. A estratégia vem de Deus sobre a tua causa, sobre a situação que você está passando. Não faças do teu jeito. Não espiritualiza aquilo que não tem Deus. Não espiritualiza aquilo que não é de Deus. Não fales em nome de Deus quando Deus não falou contigo. Então importa que primeiramente o teu tempo é de busca. Há muita gente que anda em constante luta. Porque aquilo que o Senhor mais deseja é o teu coração. E quando você está na luta, o teu coração está nele. Quando você não está na luta, o teu coração não está nele. É imaturidade. Nós temos que olhar e dizer, Senhor, eu coloco o meu coração, eu coloco a minha casa, e neste tempo de 21 dias, nós estamos nesta convocação, Senhor, há inimigos que se levantam, há situações adversas, há conquistas, há promessas, porque o rei Josafá começou a falar com Deus das promessas de Deus, dizendo, Senhor, quem tu és primeiramente e das suas promessas. Você se achega a Deus declarando, Senhor, tu és grande e poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra. Você se achega a Deus, não como um pedinte, mas engrandecendo o seu nome, mesmo no meio da tua aflição. Você está entendendo isso, igreja? Primeiramente, engrandecer o nome de Deus. Quem é Ele na tua vida? Quem é Ele? Nós já andamos numa uma série de 3 mensagens de quem é Jesus para você. Ele é o Senhor das tempestades. Os discípulos tiveram temor, não por o Jesus que estava no barco, mas por aquele Jesus que acalmou a tempestade. Quem é este? Então você tem que olhar e dizer, Senhor, eu engrandeço o teu nome, porque eu sei quem tu és grande e poderoso. Tu és o Senhor dos exércitos, tu és o meu Deus, tu és o Criador dos céus e da terra, tu tens todo o controle. E aí você começa com as promessas de Deus. Você tem muitas promessas de Deus aqui para a tua vida. Você não precisa andar atrás de profetas, você precisa andar atrás desta palavra na tua vida. Esta palavra que tem as promessas, esta palavra não volta para trás vazia, mas ela cumpre o seu propósito. Ela vela, Deus vela pela sua palavra. E começa a falar as promessas. Eu tenho promessas sobre a minha casa. Senhor, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Eu tenho promessa, Senhor, uma grande multidão, Senhor, atrás de nós, Senhor. É uma promessa que eu tenho colocado diante do Senhor. Há uma grande multidão, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Há promessas, e você começa a colocar diante do Senhor as tuas promessas, e começa a declarar as promessas do Senhor, e começa a declarar a tua herança. Nós ministramos muito aqui sobre herança. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, amém, igreja? Há uma herança que já foi conquistada por Jesus naquela cruz para você. Os gigantes estão lá, os gigantes estão ali,
mas você vai se levantar na força do Senhor dos Exércitos, porque Ele vai cair diante de ti. Senhor, há uma herança, Senhor, que o diabo não vai tirar de mim. Há uma herança de uma terra prometida. Há uma herança de um descanso aqui na terra para mim. Há uma herança do reino de Deus, de eu desfrutar aquilo que o Senhor me deu como dons e talentos para eu viver, Senhor. Os dons e o talento que o Senhor me deu é para viver no Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino, Senhor. Eu quero viver no Teu reino. Eu não quero viver numa placa de uma igreja. Eu não quero viver nas quatro paredes. Eu quero viver no Teu reino, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor. É herança. Quando nós vemos que quando nós nos colocamos nessa posição, não pode ser debaixo de uma soberba, não debaixo de uma espiritualidade, achando que nós somos alguma coisa, mas como este rei, ele se colocou na dependência de Deus. Eu não sei como vencer esta guerra, Senhor. Senhor, eu não sei como vencer. Eu não sei como, Senhor Deus, que a minha vida seja transformada. Eu não sei como que este temperamento seja transformado. Eu não sei como, Senhor Deus, salvar o meu casamento. Eu não sei como, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, uma situação na minha vida financeira, o que quer que seja. Senhor, eu não sei como este homem, este rei, se colocou na dependência. Não sabemos o que fazer. Eu não sei o que fazer, Senhor, para mudar a minha história, mas os meus olhos estão postos em Ti, porque é do alto que vem o meu socorro. Eu olho para o alto e eu sei que é dele que vem a minha vitória, a minha estratégia, a resposta certa, o caminho certo. Os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Não estão postos no fulano tal, não estão postos no pastor tal, não estão postos no bispo, no apóstolo, o que quer que seja, estão postos no Senhor. Senhor, nosso coração está na dependência totalmente do Senhor. Este rei tinha exército, este rei tinha armas, este rei tinha tudo. Mas ele estava dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Tenha humildade de dizer: Senhor, eu não sei como mudar o meu temperamento. Eu não sei como mudar esta língua, Senhor, que é tão pequenininha, mas faz uns estragos. Fala o que não deve. Fala fora de tempo. Traz, Senhor, muda a minha vida. É a obra do Espírito Santo, é uma dependência dEle. Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, eu reconheço, me humilho, eu estou em oração, em jejum. Eu nasci debaixo de um ambiente de um jeito, fora do contexto do Teu reino, Senhor. Eu não quero ser daquele contexto, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não é uma questão de você ter nascido assim, não é uma questão de ambiente, é uma questão de você se posicionar como o rei Josafá, diante do Senhor e diante da sua palavra. Amém, igreja? E nós vemos aqui na dependência, vemos ele falando, eu quero terminar aqui mesmo, falando no último, um dos pontos aqui mais importantes. Nosso Deus e Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores. São essas características de humildade, de quebrantamento, de reconhecimento, de dependência, que o Senhor espera que você o adore antes mesmo da vitória chegar na tua vida. Senhor, eu quero levantar um altar na minha casa de adoração. Mesmo que meus inimigos estejam diante de mim, Senhor, eu levanto um altar de adoração. Diante de mim está o mar, atrás de mim está o exército. Mas o Senhor está dizendo: marche em adoração. E estes homens estavam posicionados perante o inimigo. Uma multidão de 3 povos levantando-se contra o povo de Judá. Mas este homem se posicionou dizendo: levitas, se prepare, nós vamos adorar a Deus. Se você está aflito, adore.
Você está angustiado? Adore. Você está apertado? Adore. Não murmure, igreja. Nós não somos como os ímpios. Mas adore o Senhor. Levanta de manhã e declara: o meu Redentor vive. Aquele que anda no Senhor não teme as más notícias. Senhor, eu te louvo, te adoro, e viras para a família, e viras para o povo. Preparem-se, nós vamos adorar. Nestes 21 dias, Garden, Ministério do Louvor, nós vamos pôr louvores de guerra, louvores que engrandeçam o nome do Senhor, louvores de celebração. Então louve. Amém? Então louve. Adoraram o Senhor. Porque esta batalha não é nossa. Essa batalha é do Senhor. Aquilo que o Senhor espera é este posicionamento. O que o Senhor espera é que você tenha este comportamento espiritual diante do teu inimigo, diante das circunstâncias que você está passando, diante daquilo que está ventos contrários diante de ti. Te posiciona como este homem. Te posiciona como igreja. Porque este homem não foi só, este homem foi com a sua família. Assim nós também como Garden. Porque a tua causa é a minha causa. Estamos juntos nessa causa para trazer os despojos para a tua vida. Irmãos, a adoração diante do inimigo. O Senhor no meio fala para o povo dizendo: está em pé. Ficar em pé. Nessa batalha não tereis de pelejar. Posicionai-vos, estai de pé e vede a salvação do vosso Senhor. Não temais, não tenhas medo, não vos assustem, não estejam assustados. Amanhã sei-lhes ao encontro, porque o Senhor está conosco. Esta é uma convicção do Espírito Santo na tua vida. O Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está comigo. Foi a última palavra de Jesus antes de ascender ao Pai. Por isso eu declaro que esta palavra é muito importante. Esta palavra é muito importante. Foi importante para os discípulos, como é importante para ti. Antes de ele ascender ao Pai, Jesus falou: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Adorai o Senhor. Levantaram-se e adoraram, rendendo graças ao Senhor. E quando começaram a cantar e a louvar, os inimigos, eles mesmos, foram totalmente desbaratados. Não tiveram que levantar a espada. Simplesmente Deus deu a sua vitória. E o próprio Deus tomou conta. O próprio Deus desbaratou aqueles inimigos. E você não teve que se desgastar, para que você possa louvar a Deus com alegria e não com pesar, não com lamento, mas com confiança e com certeza. O Senhor está comigo. Rendendo graças a Ele, você já tem a vitória. Em nome de Jesus. Amém, igreja? 21 dias convocados nesse propósito, e daremos testemunho da grandeza de Deus, da vitória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, igreja. Aplauda o Senhor por esta palavra. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Vem cá, pastora. Em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Estamos felizes? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Eu te amo, Jesus. Tu és tremendo, tu és maravilhoso. Nada foge ao seu controle. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque o Senhor já liberou sobre nós a tua graça, a tua vitória. Te louvo, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigada, Senhor Deus,
porque o alimento foi liberado hoje. Faça com que durante a semana nós possamos lembrar, Senhor Deus, de cada frase, de cada versículo, Senhor Deus, que foi liberado neste dia aqui hoje, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Venha, Senhor Deus, frutificar em nossos corações e nos dê a graça, nos dê, Senhor Deus, a intrepidez de falar do teu nome, Senhor. Por onde formos, declaramos que o Senhor é Deus e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? 21 dias, começa hoje. Nós estaremos fazendo orações de 21 minutos. Ao longo da semana, iremos programar isso, talvez lá no Insta, né, da igreja, e logo cedo. E nós estamos também juntos, nestes 21 dias, com a igreja de Sorocaba e com a igreja de Capão Bonito. Amém? Meu pai, né, e a minha irmã estão também juntos na oração. Então, coloquem oração, o ministério deles também, em nome de Jesus. E eles estão orando também por nós. Amém? Nós estamos aí unidos nessa aliança, né, trabalhando em conjunto com este povo, e eles também conosco, nos abençoando. Então, nós estamos alegres também por esta convocação que eles quiseram participar e estão participando junto conosco. Então, é motivo também, nós fomos tão abençoados por eles, amém? Coloca na tua oração em jejum o Ministério Filhos de Oliveira, em nome de Jesus. Amém, irmãos? GCs, ao longo da semana, estejam firmes nesta palavra, neste propósito de o Senhor está conosco, na oração e de jejum, e que Deus abençoe. Preparem-se para as novidades, estejam aí prontos, aí disponíveis. Homens, vamos precisar, as irmãs também, com certeza, mas vamos formar um comitê de obras, não é? Para estar junto aí, em nome de Jesus. E estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Amém, igreja? O Senhor está conosco. Você pode declarar: o Senhor está? O Senhor está comigo, o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém? Com o amor do nosso Deus e a graça maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém, 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 amém. Uma boa semana. Deus abençoe, em nome de Jesus.